Olá, queridos alunos. Hoje faremos uma revisão sobre equação do primeiro grau. Inclusive, é uma matéria do ensino fundamental, mas muito importante para resolver os exercícios do Enem. Tem a parte inicial de álgebra. Inclusive, há questões que, para resolver, só precisam mesmo saber de equações. E outras questões que caem para determinar o x, que de outros conteúdos, por exemplo, média, geometria, e aí quando você tem que determinar uma incógnita, uma letra lá na fórmula, você tem que aplicar justamente conhecimento de equação do primeiro grau. Então é bem importante, né? Saber resolver pela álgebra, vai facilitar muito. Então vamos ver aqui sobre equação do segundo grau, e eu vou dar uma ideia de equilíbrio, tá? Uma equação, por exemplo, essa equação 2x mais 5 igual a 27. Nós estamos vendo a equação do primeiro grau com uma incógnita apenas, que é, por exemplo, aqui uma letra, o x. A igualdade traduz uma ideia de equilíbrio. E equilíbrio faz a gente lembrar uma balança com dois pratos. Assim, galera, uma equação que é uma igualdade pode ser vista como uma balança de dois pratos em equilíbrio. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. 2x mais 5 igual a 27. Veja, eu coloquei 2x, que está primeiro membro antes do igual num dos pratos, e o 27 no outro prato. Tá equilibrado porque tem o igual aqui. Eu quero deixar o x sozinho, então sempre que nós vamos resolver uma equação, o objetivo é calcular o valor de x. Então é isolar, a gente chama isolar o x, ou seja, deixá-lo sozinho num dos pratos, que pode ser o primeiro prato ou o segundo prato. Nesse exemplo, nós vamos deixar no primeiro prato. Então, quem está do lado dele? O mais 5. Esse 5 a gente tem que eliminar. Mas de que maneira? Pensa numa balança. Eu vou aplicar a inversa. Porque a inversa do mais 5 é o quê? É o menos 5. Dessa maneira, ele vai sumir daqui, né? Que é o objetivo. Mas, para equilibrar a balança, eu tenho que fazer a mesma operação do outro lado do prato, concorda? Se não, se eu diminuir 5 aqui e não diminuir no outro lado, a balança iria se desequilibrar. Então, eu aplico a inversa, que vai diminuir o 5 aqui, e aplico do outro lado também para não desequilibrar. 27 menos 5, é o que eu fiz aqui, 27 menos 5, que deu 22. Então, agora nós estamos 2x e 22 na balança, equilibrada. Agora eu quero deixar o x sozinho, né? Não é isso que a gente quer, objetivo? Se tá 2x, qual é, para eu sumir, né? Para esse 2 desaparecer aqui, deixar o x sozinho, o que eu devo fazer? Eu devo aplicar a inversa. 2 está multiplicando, qual é a inversa da multiplicação? Divisão. Então, dividindo por 2, se você concorda que vai dar 1, 2 dividido por 2 dá 1. Esse 2 vai desaparecer desse lado. Mas para não desequilibrar a balança, eu tenho que fazer a mesma coisa no outro prato. Dividir por 2 também. Por isso que a gente sempre fala, passa dividindo, né? Faz a inversa do outro lado. Na realidade, a gente está fazendo dos dois lados. Quando a gente faz aqui, fica só x. E aqui, 22 dividido por 2, vai dar 11. Então, já estou aqui no x igual a 11. Isolou. X igual a 11. Falando em inversas, deixa eu explicar aqui. Então, sempre que nós temos que eliminar algum número que está do lado do x, nós vamos aplicar a operação inversa. Vamos retomar aqui, operação inversa. Da adição é a subtração. Da subtração é a adição. A inversa do vezes é dividir. A inversa da divisão é vezes. A inversa da potência é a raiz. A inversa da raiz é a potência. Então, a gente vai ter que aplicar as inversas
para poder deixar o x sozinho. E o que a gente faz num prato, tem que fazer no outro prato, tá? Por que eu tô explicando isso? Tem gente que vai falar assim, ah, mas eu já sei fazer isso, eu passo para o outro lado, cooperação inversa, até deixar o x sozinho. Nós estamos dando significado para esse procedimento que os professores ensinam, os alunos fazem. Por que que você passa para o outro lado com a inversa? Na realidade, você está aplicando a inversa dos dois lados. Quando eu coloco menos 5 aqui, ele eliminou, certo? E aí você também faz o menos 5 desse lado. É que a gente não faz essa passagem do menos 5 aqui, né? Mas está subentendido que você fez a mesma operação dos dois lados. Com que objetivo? Eliminar esse 5 aqui que está perto do x. Então, gente, a gente tem que dar significado para o que a gente faz. Não é falar, passa para o outro lado, cooperação inversa. Mas por quê? Porque nós fizemos a mesma coisa no outro prato, com o objetivo de isolar o x.